Muito boa noite, minha gente. Boa noite, Sônia. Prazer tê-la aqui. Estamos começando, né? A nossa live hoje. Eu tenho feito algumas lives ultimamente sobre a temática da religião relacionadas com o Brasil, né? É uma opção, eu diria, metodológica e política minha, de procurar conhecer o Brasil a partir do fenômeno religioso, em particular o fenômeno religioso cristão, né? Não é tanto de um ponto de vista teológico da fé, mas é mais do ponto de vista sociológico, antropológico e principalmente político, né? Tentando entender o enraizamento político do cristianismo nos dias atuais. Eu diria que esse é o meu objetivo principal, né? Obviamente não compromete, nem entro em debate sobre fé, religiosidade de cada um, as opções religiosas de cada um, o critério não das conversões, dogmas internos de cada religião. Isso eu não entro, não é o meu papel. Não que não entenda, no caso do cristianismo, eu estudo o cristianismo há muito tempo, né? Em particular o cristianismo católico romano. Mas eu prefiro publicamente não entrar nesse debate que para mim não leva a nada ou quase nada, né? Então o meu interesse maior é principalmente compreender o fenômeno religioso de um ponto de vista social e político, né? E obviamente ideológico, né? Eu diria que é uma entrada para compreender esse Brasil contemporâneo. Claro que teria outras entradas, há outros grandes intelectuais aí, muito melhor do que eu, estudando a realidade brasileira, as mutações do neoliberalismo, um pouco a história econômica ou das políticas econômicas dos atuais governos, esse debate sobre a democracia, são debates importantes, eu não nego, são muito importantes inclusive, neoliberalismo, democracia, política econômica, o papel das esquerdas, da centro-esquerda, os governos do PT, política pública, são pontos de entrada para entender o Brasil contemporâneo. Respeito, leio a respeito, mas eu tenho um outro ponto de entrada que é a religião, que eu acho que é importante também. É o mais importante? Não sei. Essa resposta eu não teria se alguém perguntasse. Qual é o ponto de partida mais importante para entender o Brasil hoje? Eu não saberia exatamente, né? Eu digo que é importante entender o fenômeno religioso de um ponto de vista socio-ideológico. Isso eu não tenho dúvida. Se é o mais importante, eu não sei. Mas é importante que entendamos, não é, como aconteceram mutações no campo religioso brasileiro contemporâneo. Para mim isso é fundamental. É uma maneira de entender o Brasil. Veja, o meu interesse pela religião não é para converter ninguém a nada. Eu não tenho nenhum projeto de conversão para ninguém. Não tenho. Então, esse não é o meu interesse. Eu não faço lives para converter ninguém a nenhuma prática religiosa. Obviamente que eu não tenho nada contra quem tem religião. Eu acho importante ter, inclusive, né? Quem tem, continue na sua religião. A questão não é essa, não é ter ou não religião, Deus existe ou não. Eu não entro mais nesse debate. Isso não é a reflexão que eu priorizo hoje, não é essa a reflexão, né? Eu não trabalho numa perspectiva dogmática, que de modo geral tem sido a perspectiva de direitas hoje, né? A extrema-direita, direita católica, direita protestante e tal. Eu não vou entrar nesse debate, eu acompanho ele um pouco por conta das redes digitais, né? Mas esse não é o meu debate. O meu debate está vinculado à pergunta que eu faço, que é a pergunta central da live de hoje, que é por que não é simples entender a religião no Brasil. E religião aqui basicamente é cristianismo. Eu não vou aqui fazer grandes ilações sobre as religiões de matriz africana, que são importantes, são históricas, né? Em particular o candomblé e a umbanda, mas eu não vou trabalhar, porque elas não são religiões hegemônicas no Brasil, né? Não vou trabalhar com a presença de práticas orientais como budismo, zen budismo, Sechonoye, etc. Também não vou trabalhar, né? E muito menos com Hare Krishna, não. Eu quero trabalhar a religião que me ajuda a entender o Brasil hoje, que me ajuda a entender historicamente o Brasil e entender o Brasil hoje. E essas religiões são de matriz cristã. Primeiramente católica romana, depois as religiões protestantes, em particular pentecostalismo, neopentecostalismo. Isso me interessa hoje, né? Porque elas têm um projeto de poder,
elas têm vínculos nítidos com poderosos nesse país, seja do narcotráfico a políticos poderosos, né? Sendo bem direto, né? Do narcotráfico a Bolsonaro ou vice-versa. Então, assim, é uma coisa muito nova que o cristianismo vive no Brasil hoje, né? Muito novo, muito interessante, e eu quero entender assim. Então, não desprezo nenhuma religião, não é isso, né? Mas não é meu campo de estudo, né? Seja as religiões de matriz africana, as religiões de corte asiático, que tem no Brasil, que tem presença no Brasil, que tem pessoas que vivem essas experiências religiosas. Eu acho que, por exemplo, as religiões de matriz indígena também, que de certa forma se diluíram em parte no cristianismo, também é importante, né? Eu acho que o Brasil é um país de várias matrizes religiosas, mas sem dúvida nenhuma, a hegemonia histórica tem uma razão de ser, não foi natural isso, não é? A hegemonia do cristianismo é fundamental nesse país, não é? E eu vou trabalhar um pouco isso, vou indicar pelo menos 3 ou 4 livros que eu reputo ser muito importantes, são livros que eu li, que eu recomendo em sala de aula, que eu recomendo em palestra, que eu recomendo em espaços de formação fora da universidade e fora das redes digitais. Então são livros que eu trabalho, que me ajudam a escrever o que eu escrevo sobre religiosidade. Eu tenho escrito muito sobre a extrema-direita católica no Brasil, já escrevi vários textos, a socializei aqui nas redes digitais, já socializei em outros espaços, mas está público isso, né? Sobre a extrema-direita católica, dei entrevista, troquei ideia com pessoas, fiz live e tal. Então, um pouco o meu interesse é entender o papel político das religiões no Brasil. Pronto, esse é o meu objetivo, né? E entender o papel político das religiões, as religiões entendendo o cristianismo ou os cristianismos. Pronto, esse é o campo, para os que chegaram agora, o campo metodológico que eu me posiciono, que eu trabalho, que eu pesquiso e que eu escrevo. Então é nesse campo aqui. E hoje eu vou tentar responder uma pergunta que eu acho fundamental, que é: por que não é simples entender religião no Brasil? De fato, primeiro, a pergunta ela tem já uma resposta embutida nela, né? Não é simples, não é. E lamento aqueles que reduzem a religião a esquema teórico fechado. Lamento, acho que é um erro, né? Reduzir religião no Brasil, em particular o cristianismo, a esquemas redutores fechados é não querer entender nada. Então, assim, dizer que o cristianismo é alienação, tal, isso não ajuda em nada. São afirmações genéricas, sem base empírica, que não levam a nada. Apenas a satisfazer a consciência de cada um. Talvez a pessoa fique feliz com isso. A religião é o ópio do povo, tal. Veja, isso é uma frase de Marx que deve ser contextualizada. Marx recitou essa frase em 43, num momento muito específico. Marx não estava falando para o mundo inteiro, né? Então, assim, tem gente que não entende isso. Então, não entender isso, de fato, é não entender o Brasil, né? Não é culpa minha, não. Mas, assim, essa forma aligerada de compreender a religião, essa forma superficial, essa forma fechada, essa forma retórica de reduzir a religião a palavras ou a conceitos, eu não estou nela já faz umas 3 décadas. Não me interessa, não. Acho que não avança no debate, na reflexão e muito menos no conhecimento, né? E ainda menos do conhecimento do Brasil, não avança. Todo pentecostal é um alienado. Veja, esse tipo de frase genérica, sem base empírica, é não conhecer, é não querer conhecer, é se satisfazer, é ficar satisfeito com frases muito redutoras, entende? Isso não significa dizer que a gente não deva criticar a religião. Eu acho que deve. Se ela está no espaço público, deve ser criticado, né? Se estamos numa frágil democracia, ainda frágil que seja, mas é democracia, claro que a religião deve ser criticada. Agora, a crítica da religião ela deve ser balizada, essa é a minha posição, né? Há muitos anos que eu trabalho com teologia, com religião, com sociologia da religião, com filosofia da religião, com essas fronteiras, né, de estudar a religião. Eu trabalhei num curso de Ciência da Religião na Universidade Federal de Sergipe, ajudei a criar um mestrado em Ciência da Religião, né, ajudei a criar a licenciatura, dei aula na licenciatura, dei aula no mestrado, orientei no mestrado dissertações sobre catolicismo, etc. Então, hoje não estou mais, eu estou estudando solo. Estou seguindo carreira solo dos estudos de religião, a partir das redes digitais, a partir dos livros que tenho, a partir de artigos, textos e a partir de diálogos também com outros pesquisadores de religião. Hoje é a minha posição, né, digamos assim, o meu lugar epistêmico, né, de estudo da religião. Então, nesse sentido, armado dessa forma, né, motivado por uma situação brasileira
difícil de se compreender e que passa pelo fenômeno religioso, eu me dediquei a desvendar essa questão. Por que não é simples entender a religião no Brasil? E em particular, a religião de matriz cristã, católica e protestante. Uma questão importante para entender essa pergunta, e é um ponto de partida fundamental, eu diria que essa questão, por que não é simples entender a religião no Brasil, ela teria duas maneiras de respondê-la. Uma forma mais histórica e uma forma mais conjuntural. Uma forma mais enraizada no passado brasileiro e uma forma mais de fotografar o que vivemos hoje, nos últimos 10 anos. O que eu defino como Brasil contemporâneo é a última década. A partir de 2013, 2014, eu trato a ideia de um Brasil contemporâneo. Tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista político. Então, isso é o que eu chamo do Brasil, o que eu chamo de Brasil contemporâneo, tá certo? Agora, eu não acho, e não acredito, e não defendo isso, que uma religião deve ser entendida apenas na sua última década, né? Principalmente o cristianismo no Brasil. Não pode, não deve ser entendido apenas com a radiografia de uma década, né? Por quê? Porque é uma religião histórica no Brasil, né? O cristianismo no Brasil tem enraizamento histórico desde que aqui chegaram os portugueses. Significa dizer, o cristianismo nesse país tem mais de 500 anos. Não é pouca coisa, minha gente, né? Não dá para você esquecer mais de 500 anos e se pegar uma década. Uma década é apenas uma fotografia do momento que está vivendo o cristianismo. Mas o cristianismo no Brasil tem raízes históricas profundas. Repito, o cristianismo do Brasil tem raízes históricas profundas. Não sendo compreendido assim, se compreende pouco e superficial o papel do cristianismo. Então, nesse sentido, uma questão importante para entender o Brasil é entender a hegemonia do cristianismo a partir de um enraizamento histórico. O que significa entender o cristianismo a partir de um enraizamento histórico? Significa dizer que o cristianismo faz parte da formação social do Brasil. A formação social do Brasil é marcada pelo cristianismo católico romano, ponto, isso é um fato. Que eu goste disso ou não, isso não tem importância nenhuma. O meu juízo de valor ou o meu gosto pessoal não tem valor algum. O fundamental é compreendermos e compreendermos de maneira séria e profunda como o cristianismo faz parte da formação histórica desse país, né? Formação histórica, né? Minha gente, 500 anos não são 500 dias. 500 anos não é apenas um mês. 500 anos são 500 anos. São 5 séculos. 5 séculos de cristianismo católico e protestante. 5 séculos de formação cristã. 5 séculos de desdobramentos de práticas cristãs nesse país, para o bem ou para o mal. Então, temos que compreender historicamente, né? Eu tenho vários livros de história do catolicismo no Brasil, do pensamento social católico brasileiro. Tenho vários livros, porque eu trabalhei muito tempo com a formação do pensamento social católico brasileiro. Isso me interessa muito, e como a religião católica se tornou hegemônica nesse país. Isso me interessou durante... Passei uma década da minha vida dedicado a entender isso, né? Mas eu acho importante entender que o processo de evangelização no Brasil foi feito de diversas maneiras. Não existiu uma única maneira do processo de evangelização no Brasil. O que é evangelização? É a prática cristã. É a tentativa de religiosos cristãos atrair mais pessoas. Isso a gente chama de evangelização. Ora, foi feita por imposição, foi feita por assédio, foi feita com apoio do Estado, foi feita com a doutrina do medo, o medo do inferno, foi feito na relação com o Estado e foi feito na presença do tecido social, inserindo-se na presença do tecido social. Quer dizer, não houve apenas uma forma de evangelização nesse país, não houve apenas uma forma, né? Então, assim, a evangelização desse país se deu de diversas maneiras, né? Diversas táticas, técnicas e etc. Nisso o cristianismo católico foi muito inteligente, sagaz, né, sorrateiro. Aqui a religião se colocou por imposição às populações indígenas.
Aqui se colocou muito por assédio, assediar pessoas para serem católicas a partir do poder. Assédio para mim tem a ver com poder, não é uma palavra vazia, né? Foi feito muito com o apoio do Estado. O Estado apoiou muito o catolicismo brasileiro. Todo mundo sabe disso, né? Houve um período aqui no Brasil, que foi exatamente o período imperial, no Brasil Império, em que foi criada uma política chamada padroado. O que era o padroado? O padroado era o Estado pagava o salário dos padres e bispos. Resumindo, em resumo, né? Então, é uma palavra técnica, né, para um fenômeno social que durou muito tempo, que só acabou com a proclamação da República e a Constituição de 1891. Então o padroado foi colocado formalmente, o fim do padroado. Então o padroado foi uma maneira do Estado bancar o catolicismo desse país. Veja, isso fez parte do projeto evangelizador. Fez parte do projeto evangelizador assediar pessoas com forma de poder, fez parte da evangelização, impor uma prática. Durante muito tempo o catolicismo foi sozinho desse país, né? Eu diria que do século XVI ao século XIX, basicamente só existia o catolicismo nesse país e as religiões de matriz africana escondida, ou fazendo aquela dinâmica, entre aspas, bem aspas nisso, sincrética, né? Trabalhar os orixás a partir dos santos católicos. Então, mas basicamente o catolicismo foi hegemônico. O catolicismo era a religião da Casa Grande, o catolicismo era a religião dos senhores de engenho, o catolicismo era a religião dos escravocratas, e o catolicismo também acabou sendo a religião dos escravos também. Houve todo um catolicismo dos escravos. Eu sempre gosto de saber das igrejas nas grandes cidades do Brasil, chamada Igreja do Rosário dos Pretos. Aqui em Sergipe, em São Cristóvão, já fui várias vezes nela, uma igreja pequena, né? Foi uma igreja construída pelos negros e para os negros, era a única igreja dos negros no Brasil, né? Essa Igreja do Rosário dos Pretos, ela tem em quase todas as capitais do Brasil, em quase todas, né? Então assim, durante muito tempo, durante quase 4 séculos, o catolicismo foi hegemônico. Mas, veja bem, impondo, assediando, com apoio do Estado, usando a doutrina do medo. Eu diria que a doutrina do medo foi um grande instrumento evangelizador desse país. O que é a doutrina do medo? É a ideia de criar um inferno e dizer que as pessoas que não obedecem à doutrina católica vão para o inferno. E o inferno é um lugar muito ruim, cruel, doloroso, fogo, enxofre, ferro, tridente, todas as imagens mais cruéis possíveis são associadas ao inferno. Isso, as pessoas têm medo, acreditam profundamente que isso é verdadeiro e que não quer ir para esse lugar e quer ir para o céu, e o céu é muito bom, e para isso você tem que ser um bom católico. Pronto, é simples, não é tão difícil entender isso, né? Isso se tornou não uma teologia, mas se tornou uma doutrina, né? Tinha todo o esquema de criar uma pedagogia do medo para que as pessoas se tornassem católicas. E depois protestantes também. Não mudou tanto assim, né? Veja, há um enraizamento, né, de uma cultura cristã nesse país de mais de 500 anos. O fato histórico, o fato incontornável, é que há um enraizamento nesse país, um enraizamento que eu chamo de um enraizamento cristão, de uma cultura cristã nesse país, né? Mesmo que você não acredite em Deus ou no cristianismo, você está imerso nessa cultura, isso faz parte, isso é o que em sociologia da cultura a gente chama de inserção no tecido social, né? A religião cristã, ela está no tecido social, independente de você ser ateu ou não, isso não vem ao caso, porque não depende de uma vontade pessoal, não é uma coisa voluntária pessoalmente, você já nasce num país católico. Você já nasce no país cristão, você é inserido no país cristão, você é socializado e socializada no país cristão. E isso não é pouco, minha gente. E um país que tem mais de 500 anos de cristianismo. É isso que eu chamo de que há um enraizamento de uma cultura cristã, não é, na história do Brasil. E, consequentemente, esse enraizamento dessa tradição cristã, ela está intimamente vinculada às relações de poder. Isso é um capítulo à parte que merece ser estudado, que merece ser aprofundado, que me interessa muito, que é a relação do cristianismo com o poder no Brasil. Com o poder daquilo que Raimundo Faoro chamava de os donos do poder. A relação do catolicismo com os donos do poder, a relação do protestantismo com os donos do poder, a relação dos pentecostais com os donos do poder, que a cada época muda, né? Já foram senhores de engenho, senhores escravocratas, fazendeiros de café, já foram empresários da burguesia nacional, hoje é uma burguesia transnacional, uma burguesia rentista, né?
Tem grande poder esse país, está localizado na Faria Lima, em São Paulo, alegoricamente falando. Não é? Então, nesse sentido, a relação do cristianismo com o poder sempre se deu na história desse país. Não é? E eu, sem dúvida nenhuma, acho isso muito importante se compreender. Eu até diria que é uma chave de leitura poderosa entender a relação entre cristianismo e poder desse país. Eu acho isso muito importante, né? Acho uma maneira de compreender a formação social desse país em todos os momentos, né? Desde o século XVI, desde que aqui chegaram portugueses, conquistaram esse país, depois espanhóis, depois franceses, depois ingleses e agora esse vínculo maior com o imperialismo dos Estados Unidos. O Brasil é um país de economia dependente desde o século XVI. O Brasil é um país de economia dependente e isso tem consequência, né, nas relações sociais do Brasil. Está aí, para não me deixar mentir, os estudos do grande Rui Mauro Marini sobre a teoria da dependência nesse país. Né? Então, isso pesa na vida cultural e, consequentemente, tem impacto, não é, na religião. Então, veja, depois dessa reflexão sobre o enraizamento histórico, se você quiser estudar mais esse enraizamento histórico católico no Brasil, eu recomendo um livro dos anos 70 de um teórico, de um intelectual importante carioca chamado Antônio Carlos Vilaça. Antônio Carlos Vilaça tem um livro muito importante chamado O Pensamento Católico no Brasil, publicado pela editora, a edição que eu tenho é da Civilização Brasileira. Eu recomendo, né, para aqueles que têm interesse de aprofundar algumas coisas que eu coloquei aqui. Mas olha, livros sobre o catolicismo tem um monte. Esse é um recorte que eu faço, que eu usei quando eu dei aula no mestrado sobre o pensamento católico brasileiro, no mestrado aqui em Ciências da Religião. Veja, saindo desse enraizamento histórico, da importância do cristianismo católico e depois protestante no tecido social, dos 500 anos de formas de evangelização, que eu falei agora há pouco, saindo um pouco disso, eu quero agora focar, essa é a segunda parte da live, eu quero focar no presente, nos dias atuais. Né? Então, saindo do enraizamento histórico, mas não saindo totalmente, né? Para entender e focar. Veja, as transformações no campo religioso brasileiro, desde os anos 90, são muito intensas. São muito intensas, né? Eu recomendo aqui, aí começa as referências bibliográficas para o debate sobre o cristianismo do presente do Brasil. O primeiro livro, que eu gosto muito desse livro, é Pentecostalismo no Brasil e na América Latina. Esse livro aqui, ó. O Pentecostalismo, Brasil e América Latina, Francisco Cartaxoli. Esse livro foi publicado no Brasil em 1994, mas ele faz parte de uma década de estudo desse professor. Ele já é falecido. Ele morava no Rio de Janeiro, era professor de Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhava na área chamada Sociologia da Religião. Um dos maiores estudiosos da área de Sociologia da Religião no Brasil e América Latina. Francisco Cartacho Rolim, Pentecostalismo no Brasil e na América Latina. Ele faz um histórico do pentecostalismo que é fundamental, daqui a pouco eu vou falar nisso. É um livro que eu reputo ser um dos melhores no campo, né, histórico e social do pentecostalismo. O segundo é um trabalho de dois sociólogos, um já falecido, dois sociólogos da Universidade de São Paulo, chamado Antônio Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi. Em 1996 eles publicaram um livro que eu ainda acho extremamente atual, chamado A Realidade Social das Religiões no Brasil, da editora UCITEC. Esse livro são ensaios a partir de pesquisas que eles desenvolveram. Tanto Pierucci como Prandi, eles foram pesquisadores do SEBRAP desde a década de 70. Trabalham com pesquisa empírica no campo religioso brasileiro. Eles foram orientandos de Procópio Camargo Ferreira, um dos maiores, o pioneiro da sociologia da religião no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o pioneiro da sociologia da religião no Brasil, Procópio Camargo Ferreira, importantíssimo professor Procópio, já falecido, foi orientador de Pierucci, né? E Pierucci e Prandi, Antônio Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi, eles escreveram uma série de ensaios na década de 90 sobre as transformações no campo religioso brasileiro. A questão da esquerda católica, a renovação carismática, essa coisa do pentecostalismo, religião e intenção de voto. É uma grande síntese, talvez um dos mais importantes livros de síntese sobre as transformações da religião no Brasil. Eu adoro esse livro, é uma referência para mim, desde o meu mestrado.
não é? Eu sempre volto a ele quando... o livro é da década de 90, né? Com pesquisas a partir dos anos 80, né? E com muito trabalho empírico, com dados estatísticos, né? Para entender o que estava acontecendo naquele momento, e estava acontecendo de maneira muito, muito forte, uma mudança no universo religioso brasileiro, né? Então, acho um livro importante esse livro, né? O livro do Prandi e do Pierucci. E depois, o livro do Francisco Cartach Olim sobre o pentecostalismo. E, por fim, um trabalho recente já o livro é um livro de 2013, intitulado Religiões em Movimento, o Censo 2010. Pela primeira vez foi feita uma pesquisa empírica a partir do censo geográfico, a partir do censo demográfico geral, eles pegaram a parte religiosa, né? Uma série de pesquisadores de religião no Brasil, em particular da sociologia da religião, os orientadores foram Francisco Teixeira, Faustino Teixeira, que é professor da Universidade de Juiz de Fora, e Renata Menezes, da UFRJ. Os dois se reuniram, juntaram uma série de pesquisadores e analisaram o censo. É uma coletânea de ensaios, né? Uma coletânea de ensaios sobre o censo. Na verdade, são 19 ensaios, 19 textos sobre o censo religioso de 2010 para cá. Uma obra raríssima, importantíssima, com dados estatísticos, as transformações religiosas, quais religiões que mais cresceram, as que diminuíram, religiões que ficaram estagnadas, religiões que cresceram, a relação da religião com a política, com o Estado. Pô, uma obra absolutamente necessária para quem quer compreender esse país. Então, eu diria que, para discutir hoje o fenômeno religioso no Brasil contemporâneo, eu indico essas 3 obras, né? Retomando para quem chegou agora, o Pentecostalismo, Brasil e América Latina, de Francisco Cartach Olim, a realidade social das religiões no Brasil, de Antônio Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi, sociólogos da USP, e Religiões em Movimento, Censo 2010, organizado por Faustino Teixeira e Renata Menezes, da editora Voz. Muito importante. Armado com esses 3 textos, eu vou fazer algumas observações agora, né, sobre os dias atuais, algumas notas sobre as transformações no campo religioso brasileiro desde a década de 90. Eu diria que a primeira e mais visível transformação no campo religioso é a ascensão e crescimento do movimento pentecostal, principalmente no campo protestante, mas também no campo católico. No campo católico, o pentecostalismo é chamado de renovação carismática católica. Tem todos os traços, não é, do pentecostalismo protestante. Mas eu não vou tratar aqui da renovação carismática, só aventá-la, só citá-la. Tá? Mas ela é um fenômeno pentecostal dentro do catolicismo, que chega no Brasil no final dos anos 60, cresce nos anos 70 e 80, e nos anos 90 a renovação carismática chega no seu auge, com a Canção Nova em Cachoeira Paulista, liderada pelo padre Jonas Abib, a comunidade Shalom aqui em Fortaleza, no Nordeste brasileiro, e se espalharam pelo Brasil. Isso é um fenômeno católico e muito forte nos anos 90, contemporâneo inclusive da onda neoliberal em termos de ideologia econômica, como diz o padre José Comblan. Melhor livro sobre o neoliberalismo é desse padre. O neoliberalismo, a ideologia do século XXI, do padre José Comblan, editora Voz. Isso é uma obra rara e absolutamente fundamental, né, para quem tiver interesse nesse fenômeno. E o capítulo sobre o neoliberalismo e religião, que é muito importante no livro do padre Comblan. Então, as transformações no campo religioso que nós vemos hoje começam nos anos 90. Né? Eu até diria que no movimento pentecostal, eu não vou poder aprofundar aqui, mas eu quero citar para todos e todas que me acompanham. No movimento pentecostal há um fenômeno muito interessante, que eu diria que nós temos 3 grandes paradigmas para entender o movimento pentecostal brasileiro. No início do século XX, ali por volta de 1912, por aí, você vai ter a primeira experiência pentecostal no Brasil, que será no Pará, no Belém, com a chegada da criação da igreja Assembleia de Deus. Todo mundo pensa que a Assembleia de Deus nasceu com Silas Malafaia, né? Lê do engano. A Assembleia de Deus é a igreja pentecostal mais antiga do Brasil, é a pioneira igreja pentecostal no Brasil. Ali por volta da década entre 1912 e 1915, nasce no Pará, em Belém, não é? A partir de missionários, inclusive missionários europeus. Né? Mas depois ela foi adotada no Brasil, aclimatou-se muito bem no Brasil esse movimento pentecostal dessa primeira igreja chamada Assembleia de Deus. Eu diria que vai ser um fenômeno a Assembleia de Deus. Até hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil,
apesar das suas divisões internas que existem, né? Silas Malafaia é fruto, por exemplo, de uma divisão da Igreja Assembleia de Deus. O segundo paradigma, o primeiro paradigma é o paradigma pentecostal da Assembleia de Deus no início do século XX, ali, na primeira década do século XX. O segundo paradigma pentecostal no Brasil é a Igreja Deus é Amor dos anos 60, liderada pelo missionário Davi Miranda. Essa Igreja Deus é Amor, ela vai fazer uma coisa que a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, não fez, que é a relação com os meios de comunicação, em particular com o rádio. Eu ainda me lembro do missionário Davi Miranda. Ele comprou uma hora em várias rádios no Brasil, rádios que tinham potência de pegar a região inteira, tipo Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Liberal no Pará. Ele pegou uma hora, comprou, e ele fazia um programa de pregação de uma hora em que ele pedia para você colocar um copo com água em cima do rádio. Era no rádio. Colocar no rádio, ele fazia uma pregação, uma bênção, aquela água ficava abençoada, a pessoa tomava e tal. Então aí a Igreja Deus é Amor explodiu no Brasil, porque a Igreja Deus é Amor, ela nasceu em São Paulo, no bairro do Brás. Até hoje tem uma igreja imensa lá, o metrô, você dá para ver, do metrô dá para ver. Esse Davi Miranda, ele era muito esperto, né? Ele era um microempresário, sacava do mundo empresarial, e ele é o primeiro a aproximar o pentecostalismo de formas empresariais. Ele é anterior a Edir Macedo. Ele é meio que o mentor de Edir Macedo. Davi Miranda era muito esperto. Davi Miranda criou a Igreja Deus é Amor, e a partir do rádio, programas comprados no rádio, isso era uma ditadura. Nós estávamos na época da ditadura, porque isso é a década de 70. A Igreja Deus é Amor nasce nos anos 60, né? E ela vai crescer muito a partir de 67, 68, 69, e principalmente em toda a década de 70. Ela passa a ser uma referência no meio pentecostal. Ela chega a ficar à altura da Igreja Assembleia de Deus, né? E ela, para mim, é o segundo paradigma do movimento pentecostal brasileiro. E vai ter um elemento fundamental que já estava presente na Assembleia de Deus, que é a inserção no meio do povo, dos pobres. O pentecostalismo, ele desenvolveu toda uma tática de chegar aos mais pobres. Isso é uma novidade do pentecostalismo. O pentecostalismo é uma religião popular, é uma religião do povo, é uma religião muito pobre. Olha, vou ser muito sincero, é a religião em que tem mais negros e negras no Brasil. Viu? Todo mundo imaginava que era as religiões de matriz africana. Lê de engano, nunca foi. A religião mais negra do Brasil e pobre é o pentecostalismo. Claro, com isso eu não estou defendendo o pentecostalismo, não estou abonando o pentecostalismo de maneira nenhuma. Eu estou atestando um fenômeno estatístico que vem do censo, minha gente. Eu li o material do censo, a análise do censo, né? Então é uma coisa séria, não é? Então está no censo, né? A religião mais negra do Brasil é a religião pentecostal. A religião mais popular do Brasil é a pentecostal. Estão inseridos do Rio de Janeiro, nas periferias do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre. Então é muito forte isso, né? É muito forte e é um fenômeno político muito grande que a gente tem que compreender por dentro e não por fora. Ora, nesse sentido, eu tenho três paradigmas. O primeiro, a Assembleia de Deus. O segundo, a Deus é Amor. E a terceira tinha que ser, né? Ali no final dos anos 70, nasce a Igreja Universal do Rei de Deus, com uma figura que trabalhava numa casa lotérica, chamado Edir Macedo. Ele vinha da Igreja Deus é Amor, ele conhecia Davi Miranda, e ele resolveu criar a igreja dele, lá no Rio de Janeiro, inseri-la nas periferias. Só que eles vão acrescentar um dado novo, né? Que não era muito forte na Deus é Amor, que não tinha na Assembleia de Deus, que é a questão das curas, né? Essa coisa de falar em língua, o louvor exacerbado, louvar é muito forte em todo o pentecostalismo. Essa coisa de falar em língua é muito pentecostal, esse culto ao Espírito Santo é muito pentecostal, mas tem um elemento novo que a Universal do Rei de Deus vai trazer e que vai se espalhar em outros pentecostalismos, por isso que o nome neopentecostalismo, né? Por isso o nome neopentecostalismo. Para você entender a passagem do pentecostalismo para o neopentecostalismo, ainda o livro de Francisco Cartacho Rolim, né? Pentecostalismo, Brasil e América Latina, editora Vozes, 1994. Essa passagem para o neopentecostalismo vai ter um elemento fundamental, que é o elemento da cura, das curas, né? A ideia de que os pastores curam, tal. Eu nunca, pessoalmente, não acredito nisso, não vejo isso com o futuro. Agora, há uma carga psicológica muito forte nesses elementos de cura, nessa sessão de cura, nessas sessões de cura, descarrego, etc. Muito forte mesmo. Agora, o elemento central que fará a Igreja Universal do Rei de Deus explodir não é só as curas, não é só o louvor, não é só esse culto ao Espírito Santo, não é só falar em língua. Vai ter um elemento novo, que é a televisão.
Edir Macedo, diferentemente de Davi Miranda, que se adequou ao rádio, Edir Macedo se adequou à televisão, no sentido do televangelismo dos Estados Unidos. O modelo é o modelo dos Estados Unidos. E ele vai desenvolver todo esse televangelismo já na década de 80, depois ele vai comprar canal de televisão, depois ele vai comprar uma televisão inteira, né? Por exemplo, TV Record. Ele primeiro aluga um canal, depois ele compra um canal, depois ele compra uma televisão. Vai evoluindo, ganhando dinheiro, enricando. Hoje ele é um dos homens mais ricos do Brasil, né? O cara enricou apenas com neopentecostalismo. Dá para você um negócio desse? Porque Edir Macedo não ia enricar como funcionário de uma casa lotérica, nem que, sei lá, não enricaria nunca, né? Ninguém enrica trabalhando, né? Vamos ser sinceros, no capitalismo ninguém enrica trabalhando, né? A riqueza é sempre acúmulo de exploração, já dizia o velho e bom Karl Marx lá no século XIX, né? É a história da riqueza do homem, de Léo Huberman. Leiam esse livro maravilhoso. É isso, a história da riqueza do homem não se dá trabalhando, se dá como se deu. Edir Macedo se deu por essas... tem vários trabalhos, né, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, como ela cresceu, como ela evoluiu, como ela arrecada dinheiro. Tem gente que já estudou a parte econômica da igreja e tal, né? Tem até um jornalista chamado Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento tem um livro muito bom sobre o Reino de Deus. Gilberto Nascimento é jornalista, trabalhou na Folha e tal, um jornalista conhecido, né, no Brasil. Muito bom o trabalho dele, né? Muito bom o trabalho de Gilberto Nascimento. Eu recomendo, chamado O Reino, da editora Companhia das Letras. Não é? Ele estuda um pouco como Edir Macedo enricou essa coisa econômica, essa coisa das curas, arrecadar dinheiro, acumular, investir em outra coisa, lavagem de dinheiro, igreja com televisão e igreja. Hoje ele tem um império. Então, eu diria que, resumindo aqui, são 3 grandes paradigmas do pentecostalismo brasileiro. O nascimento com a Assembleia de Deus na primeira década do século XX. Nos anos 60, o surgimento da Igreja de Deus e Amor e o crescimento dela nos anos 70. Né, o crescimento dela nos anos 70, muito importante. Né? E do pentecostalismo ao neopentecostalismo, a partir do final dos anos 70, com Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus. A partir da Universal veio Internacional da Graça, R.R. Soares, Apóstolo Valdomiro, e toda essa gente que a gente conhece hoje. Grande questão que vai da Universal à Internacional da Graça é o uso político. Eles começam a entrar em Câmara de Vereadores, no Parlamento Estadual, Governo do Estado, Governo Federal. Né? Você já teve pastor pentecostal ministro, inclusive do governo Lula. O Crivella foi ministro de Lula. Né? Crivella já foi prefeito do Rio, Crivella foi senador. Então você tem hoje uma série de deputados pentecostais nos parlamentos estaduais e federal. Você tem uma série de pastores nas câmaras de vereadores, e eles avançam com uma política que hoje pode ser resumida na teologia do domínio, né? Como bem estuda o professor João César de Castro Rocha. Então é o estágio que nós estamos hoje, né? Esse contexto vem muito em 2013, 2014. Há uma coincidência da teologia do domínio e da ascensão do pentecostalismo com a extrema-direita. É uma coincidência, porque a extrema-direita ela não é unicamente religiosa, tem uma extrema-direita civil, neoliberal, ultraliberal, e tem uma extrema-direita religiosa. Há uma coincidência em que a extrema-direita religiosa se casa com a civil depois de 2013, e aí entra a ascensão de Bolsonaro. A ascensão de Bolsonaro é um divisor de águas no pentecostalismo brasileiro, porque entra na cena a chamada teologia do domínio. Aí eu estou falando 2013, 2014, 2016, 2018, quando Bolsonaro se elege, entre 2018 e 2022. Isso é fundamental entender, é absolutamente fundamental entender. Senão você não entende o Brasil, não adianta ser um marxista, querer entender apenas a base econômica e não entender como essa base econômica está vinculada a essas transformações religiosas. O meu interesse é ser um marxista que entenda a religião na relação entre base econômica e estrutura religiosa e base econômica sem separar, não criando uma determinação falsa, né? Não criando uma determinação falsa, né? Mas criando cadeias de determinações verdadeiras sobre práticas religiosas e relações econômicas, e modelos econômicos e práticas econômicas, porque não existe religião sem dinheiro nesse país, né? Agora, essa extrema-direita religiosa, ela não é apenas religiosa, né? Ela é civil também, eu não vou tratar da parte civil. E ela não é apenas pentecostal, protestante, ela também é católica. Então você tem uma extrema-direita católica que cresce a partir do uso das redes digitais, a partir de canais, a partir de youtubers, a partir de arrecadação, a partir de monetarização de canais. Então, acho que é importante.
E ao mesmo tempo você tem uma direita protestante, pentecostal, neopentecostal, que cresce e que está culminando para uma teologia do domínio, que é principalmente uma coisa que eu acho fundamental, que é um projeto de poder. A teologia do domínio tem um projeto de poder de tomar o Estado. Não sei se tornar o país uma teocracia. Eu não acredito que o Brasil vire uma teocracia. Tem gente que diz que o Brasil já é uma teocracia. Isso é errado, não é verdade, né? Ainda funciona a Constituição, ainda funciona Supremo Tribunal Federal, com todos os limites, ainda funciona as estruturas liberais, minha gente. Estruturas liberais, o capitalismo funciona nesse país, né? E o capitalismo não vai ser tutelado por uma teocracia. Capitalismo nenhum é tutelado por uma teocracia. O capitalismo tutela a teocracia, não o contrário, não esqueçamos disso, né? Nesse sentido, o marxismo é fundamental, né? Então, eu acho fundamental entender essas transformações, né? Marx e a Bíblia e Marx, entender a sociologia marxista da religião, ler Michel Louvi, ler Francis Cartacholin, ler Pierucci, ler esses sociólogos que trabalharam também com Marx, mas não só com Marx, e entender criticamente a religião, mas entender a partir de dados, de estatística, etc. Esse é o meu projeto hoje de vida, né? É o meu projeto de estudo e é o que eu tenho feito nesse campo chamado sociologia da religião. Então, nesse sentido, há uma crise da esquerda católica, que eu acho que é um dado importante, a crise da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, diminuíram muito nesse Brasil, né? Consequentemente, a crise da teologia da libertação deixou um vácuo. O vácuo foi ocupado pelos pentecostais. Primeiro os pentecostais católicos, da renovação carismática, e depois os pentecostais protestantes, e depois os neopentecostais, e agora, não é, a teologia do domínio. Então, nesse sentido, há um encolhimento da esquerda católica. Ela ainda está presente por conta do governo Lula. A esquerda católica teve um vínculo muito grande com Lula, com o movimento operário do ABC, não é, com a teologia da libertação e, obviamente, com o PT. Obviamente, a teologia da libertação ainda tem presença no PT, ainda tem presença no governo Lula, mas ela diminuiu muito a sua força, porque abandonaram o trabalho de base, abandonaram a educação popular. Hoje, a teologia da libertação que está no PT está muito focada no Estado, no governo, ter cargo, etc. Isso não ajuda muito a esquerda, não ajuda. Enquanto isso, está solta na buraqueira os neopentecostais, né? Fazendo trabalho de base, inserindo nas periferias, pregando, convertendo, trazendo dinheiro, etc. e tal, né? E hoje ligado a traficante, etc. Então, assim, a coisa é muito séria. É muito sério e eu vejo isso com muita tristeza, porque eu não vejo com felicidade o crescimento da extrema-direita. Não vejo. A extrema-direita é violenta, é fascista, é cruel, é homofóbica, é transfóbica, é racista. Eu vou adotar isso longe de mim, estou fora disso, né? Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que essa gente cresce a partir das camadas populares, porque fizeram um trabalho de base que a esquerda não fez. A esquerda não fez, saiu. Não existe vácuo político. O vácuo que há, alguém ocupa. E esse alguém foi os pentecostais católicos, os pentecostais protestantes, o neopentecostalismo e a teologia do domínio. Está aí o resultado, né? Avançando na política partidária, avançando nos projetos partidários, avançando no projeto de poder, avançando no projeto de captura do Estado brasileiro. E das instituições, eles estão no tecido social. Isso é muito grave, né? Então esse é o meu projeto, procurar entender isso como projeto de poder, né? Como fez aquela jornalista Andrea Dipp. Ela tem um trabalho de pesquisa muito interessante sobre os evangélicos no parlamento, né? Andrea Dipp, ela tem um trabalho excelente, eu li, já faz uns 3 anos, inclusive, esse trabalho dela, sobre os evangélicos no Parlamento Federal Brasileiro. Muito importante isso, né? Para a gente compreender esse país, para a gente compreender as transformações desse país, para a gente compreender a ascensão dessa extrema-direita com elementos fascistas, para a gente compreender o encolhimento das esquerdas, para a gente entender a crise das esquerdas, para entender a crise da teologia da libertação e da esquerda católica, que eu conheci de perto, fiz parte, estudei, ainda estudo e me interesso, né? Fundamental. Mas é isso, minha gente. Esse é o que eu queria apresentar enquanto universo religioso brasileiro hoje. Responder a essa pergunta: por que não é simples entender a religião no Brasil? Não é simples. Eu fiz aqui um histórico da formação cristã brasileira, não é? E depois vim para os dias atuais para entender a evolução do pentecostalismo ao neopentecostalismo, no catolicismo, no protestantismo, a teologia do domínio e o projeto de poder que os neopentecostais têm hoje. Pronto, esse aí em síntese foi a live, né? Para responder essa questão, por que não é simples entender a religião no Brasil. Eu continuo, é um projeto de pesquisa, eu continuo, né? Pesquisando, olhando, monitorando nas redes digitais, nos jornais, nas revistas, nos livros, né? Citei aqui 3 livros fundamentais para entender as transformações no universo religioso brasileiro. Primeiro, Pentecostalismo, Brasil e América Latina, de Francisco Cartacholin. Segundo,
a realidade social das religiões do Brasil, dos dois sociólogos, Antônio Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi, e a editora Ucitec, não é? É muito interessante a análise que eles fazem da mudança religiosa nos anos 90, não é? E principalmente esse livro aqui, que veio do censo de 2010, intitulado Religiões em Movimento, o censo de 2010, né? Eles pegaram a parte do censo, a parte religiosa do censo, para entender um trabalho de 19 sociólogos da religião no Brasil, um dos melhores trabalhos com dados empíricos sobre a mudança no universo religioso brasileiro. Esse livro é fundamental, viu, minha gente? Fundamental, editora Voz. Então, recomendei esses 3 livros, né, que são base, né, para a minha pesquisa, né, e para entender as disputas e as mudanças no universo religioso brasileiro contemporâneo, né? E como as religiões do Brasil têm, não é, um projeto político. Tem sido esse meus estudos, pesquisa, né? Tenho usado muito a tradição marxista, mas também trabalho com a tradição weberiana, Max Weber. Mas mais a tradição marxista, né? Eu uso muito os trabalhos da sociologia da religião marxista de Michel Louvi, que é o meu grande mestre. Bem, é isso, minha gente. Chegamos ao fim. Minha live só dura no máximo 1 hora. Agradeço a presença de todos e todas aqui. E em breve teremos mais, tá certo? Muito obrigado. Boa noite, bom final de semana para todos e todas. Sigamos em paz, minha gente. Um abraço.